E aí, Rogério, como é que foi esses dias lá na Argentina, então? Então, eu fui tirei um pedaço das minhas férias para lá, o último pedaço que eu tinha de 2024, e fui, na verdade, para trabalhar, né? Trabalhar no meu projeto pessoal, que é um livro-reportagem sobre o Milei, Olha que sobre a bom. Argentina com o Milei, que inicialmente, e aí explica até esse turbilhão que virou a Argentina, uma novela frenética com mil coisas acontecendo todos os dias. Eu primeiro ia ser um livro-reportagem curtinho, basicamente tratando da vitória do Milei e, enfim, dos antecedentes que levaram a isso. Ia ser um livrinho ali de 100 páginas, basicamente um ensaio, reportagem, uma grande reportagem, para registrar aquilo. Só que o governo dele, lá em dezembro de 2023, começou de forma tão avassaladora no ataque à sociedade, ao Estado, enfim, que aí eu não vou, então eu mudei, vou fazer um ano do governo. Então vou trabalhar, acompanhar como é que vai ser essa, essa destruição tão voraz do governo Milei e vou fechar em dezembro de 2024, vou fechar para publicar em janeiro, fevereiro de 2025. Uhum. E aí eu já estava finalizando, fazendo revisão agora em fevereiro, e aí no dia 14 de fevereiro explode o escândalo da criptomoeda, a Libra, que o Milei está diretamente envolvido. Na verdade, não existiria a fraude se não fosse a participação decisiva do Javier Milei divulgando a criptomoeda, e que permitiu para a criptomoeda mobilizar mais de 4 bilhões de dólares em pouquíssimas horas, devido à popularidade dele nas redes, ao alcance que ele tem na comunidade econômica, financeira global. Essa moeda mobilizou mais de 4 bilhões de dólares, e aí, logo, logo, se revelou o golpe. Os caras que fizeram as primeiras compras, que eram também os criadores, começaram a vender quando estava no máximo da cotação, e aí evaporaram 250 milhões de dólares em pouquíssimas horas. E aí eu disse, não, pô, agora não posso fechar o livro, deixar isso de fora, deixar só É. o fato. Então, tô seguindo aí. E aí fiz essa viagem para, digamos, fazer algumas entrevistas, conversar com as pessoas lá, conversar com jornalistas, com políticos, com dirigentes políticos, com sindicalistas, com gente comum. Conversei muito com amigos taxistas, amigos comerciantes que tem lá, amigos que trabalham com turismo. E olha, aquela imagem que pintam aqui no Brasil por conta de dois, três dados macroeconômicos da Argentina, que são dados reais, enfim, a inflação diminuiu, o superávit fiscal aconteceu depois de não sei quantos anos, embora sejam reais, a situação da Argentina é completamente diferente do que pinta essa propaganda da grande mídia brasileira, argentina em geral e no próprio establishment internacional. A situação da Argentina é de penúria, é de fome, assim, de crescimento absurdo da fome, é de queda de consumo. Em março foi registrado, março agora, chegou ao 15º mês consecutivo de queda do consumo. E aí, tudo isso feito com uma receita que já foi aplicada, e é por isso que eu bato muito com os bolsominions, os liberais na internet, que falam, mas o cara está indo bem, você está aí, os números. Essa receita que o Milei está aplicando na Argentina já foi aplicada várias vezes antes. Foi aplicada pelo ministro Martínez de Oz na ditadura, foi aplicada pelo Domingo Cavallo no governo Menem, e depois no governo Fernando de la Rúa, mas ele já chegou em outras condições para tentar salvar, e foi aplicada no governo Macri com o Luiz Caputo, que é o mesmo ministro do Milei agora. E essas receitas, essa receita ultra neoliberal, só resultou no mesmo resultado final, só chegou ao mesmo resultado final. Uma tragédia social, disparada assim, a pobreza, a miséria, um punhado de empresas ganhou muito dinheiro, e no meio disso,
aconteceu um fenômeno que também é usado pela grande mídia brasileira e pelo senso comum aqui para supostamente falar da bonança argentina, que é o chamado veranito do dólar. Com o dólar planteado, como eles falam, que é planteado, a tradução literal seria passado, né? Uhum. Passa, mas é o dólar artificialmente achatado, baixo. Isso distorce um monte de dados, inclusive de pobreza, inclusive os salários, enfim. E aí, essas 2 semanas eu pude ver isso muito de perto. Eu acompanho todos os dias, estamos sempre falando com vocês aqui. Estive lá rapidamente, logo no começo do governo Milei, estive em janeiro e março do ano passado, em janeiro por 10 dias, em março mais 4 dias. Fiz uma conexão rápida em novembro, quando fui acompanhar a eleição no Uruguai, fiz uma conexão 6 horas, passei na Argentina, vi o custo de vida absurdo que está o país, o que está, inclusive, afetando muito o turismo estrangeiro, que caiu 25% sob o governo Milei em 2024. Isso é uma monstruosidade de um ano para o outro. Você cai 25%, é como se o país tivesse passado por uma epidemia monstruosa de alguma doença que fez todo mundo se afastar. Mas a viagem foi isso. O resultado foi que eu pude conversar com muita gente e pude juntar muitos dados, muitos testemunhos, inclusive o grande jurista Zaffaroni, e aí estou para fechar o livro, em breve vou publicar e começar a lançar. Muito bom, pô, conteúdo e tanto aí. Agora, com base no que você conseguiu, enfim, juntar dessa sua estada lá, Rogério, tem a relação, né, que me parece, aí me traga, por favor, a impressão de quem cobre com mais propriedade, quem esteve de fato lá, de que o Milei está com tanto rolo interno que a figura desse Milei internacional, esse Milei que estava tentando se alçar no sindicato comandado pelo Trump, que tinha até alguma coisa aqui com o Eduardo Bolsonaro, esse Milei derreteu, não existe mais uma liderança internacional da extrema-direita a partir do Javier Milei, né? Olha, são muitos fatos, você está perfeito nessa avaliação, Tiago, e olha, são muitos fatos assim que corroboram isso. Primeiro, dados, digamos, entre aspas, científicos, né? Se a gente confia nos dados macroeconômicos, a gente tem que confiar também, por exemplo, nas pesquisas de opinião que fazem sobre a popularidade do governo. E despencou. Ele está 3 meses seguidos em queda livre. Como o pessoal fala no marketing, o jacaré abriu a boca com a popularidade, a aprovação despencando e a rejeição subindo feito um foguete. Isso é um dado, sim, todas as pesquisas, não é uma só, são todas as encuestadoras, todas as consultorias mostram isso, e o governo está bem ciente disso, eles nem tratam de desmentir. Além disso, esse empoderamento que faz oportunistas e bobos alegres da extrema-direita, quando assumem o poder, eles se acham tão acima, né, da lei, tão acima de tudo, de todos, ele resolveu brigar com todo mundo, inclusive brigar com Maurício Macri, que é o cara mais poderoso da Argentina, é o cara que manda no judiciário, que tem o judiciário da Argentina na mão. O judiciário, assim, juízes e procuradores na mão. Quem tem isso é o Maurício Macri. Além de ser um dos caras mais ricos da Argentina, então está lá junto com o poder econômico, a elite da cúpula do poder econômico, coisa que o Milei não é, ele não faz parte desse clube, ele tem apoiadores fortes nesse clube, mas ele não é parte dessa casta, como ele gosta de dizer. E além disso, o Macri tem um poderio gigantesco, uma influência gigantesca sobre os meios de comunicação. E aí o resultado é que na sexta-feira, um dia de muitas coisas ruins para o Milei, entre outras coisas, ele foi o procurador Eduardo Tayano, que investiga na Argentina o caso da Libra, o caso do escândalo, mas é um caso que também, vale dizer, está sendo investigado também nos Estados Unidos e na Espanha, né? Espanha/União Europeia. Na Argentina, o Eduardo Tayano pediu na sexta-feira a quebra do sigilo fiscal e bancário do Milei e da irmã dele, a Karina. Isso, inclusive, não teve repercussão nenhuma na mídia brasileira. Verdade. Imagina se em algum momento o Lula, que é o presidente em exercício do Brasil, tem pedido
no STF a quebra, ou pela PGR, no caso, tem pedido a quebra de sigilo fiscal e bancário para apurar movimentações que indiquem a sua participação em um escândalo de fraude financeira como é o da criptomoeda. Depois isso aconteceu na sexta-feira. O Milei resolveu brigar com o Macri, pagar para ver e está aí. E tudo isso porque o Macri vinha tentando, o partido dele, o PRO, Proposta Republicana, que foi presidente da Argentina em 2015, 2019, só para eventualmente situar alguém que não sabe, um cara de direita neoliberal, que foi presidente do Boca, enfim, prefeito de Buenos Aires. O Macri vinha tentando costurar uma aliança com o Milei, com o partido do Milei, para que eles saíssem juntos na eleição agora de outubro, eleição legislativa, eleição de meio de mandato, que vai renovar parte do Congresso, as assembleias estaduais, provinciais, no caso, e o Macri vinha fazendo sinais e querendo que eles saíssem juntos, para isolar o kirchnerismo, isolar o peronismo. E o Milei disse que não, desprezou, disse que não. O Milei está se achando tão poderoso que ele acha que sozinho ele conseguiria derrotar o kirchnerismo, o peronismo tradicional. E o resultado é que não só o Milei está enfrentando represálias do Macri nos meios de comunicação, que estão pegando pesadíssimo com ele, tirando alguns pontos que precisa blindar, especialmente na questão econômica. No resto, toda a mídia, a Clarim, a Nação, estão caindo de pau no Milei, e ainda enfrentando essa questão do judiciário aí, que não aconteceria, afirmo sem medo, não aconteceria se o Milei não tivesse brigado com o Macri. Então ele vai ter que se virar agora para enfrentar esses problemas todos aí.